Sepulcros caiados, aparência de justiça, mas coração corrompido. Texto base: Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Introdução. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar sobre uma das duras advertências que Jesus fez à liderança religiosa de sua época. Essa passagem fala de uma falsa aparência de santidade, de justiça e pureza. Quando Jesus compara os fariseus a sepulcros caiados, ele está expondo a hipocrisia, o orgulho espiritual e a corrupção interior que se escondem sob uma fachada de religiosidade. Jesus, o mestre da verdade, não tolerava o engano e a falsidade, especialmente quando essas coisas ocorriam entre aqueles que deveriam ser exemplos de fé e conduta. A lição que tiramos dessa passagem é clara: Deus não se impressiona com aparências. O Senhor sonda os corações, conhece o íntimo de cada um de nós e julga a verdade que habita em nosso interior. O confronto de Jesus com a hipocrisia religiosa. Nos tempos de Jesus, os fariseus e líderes religiosos eram conhecidos por sua meticulosa observância das leis e tradições. Eles zelavam pelas aparências e, muitas vezes, agiam como se fossem os guardiões da fé. Mas Jesus revelou algo mais profundo. Eles estavam preocupados em manter uma boa imagem diante dos homens, mas interiormente estavam longe de Deus. A metáfora do sepulcro caiado é forte e impactante. Naquela época, os sepulcros eram pintados de branco para que as pessoas os reconhecessem e não os tocassem, evitando assim a contaminação ritual. Ou seja, por fora eram belos, mas por dentro guardavam morte e corrupção. Da mesma forma, Jesus denunciou os líderes que aparentavam santidade, mas estavam espiritualmente mortos, com o coração cheio de pecado, orgulho e vaidade. Aplicação para nossos dias. Hoje, vemos uma sociedade que também tenta manter uma fachada de justiça e prosperidade. Países, governantes e até instituições muitas vezes projetam uma imagem de paz, progresso e ética. Mas por trás dessas aparências, muitas vezes existem interesses egoístas, corrupção e maldade. A hipocrisia social é uma praga que corrói as estruturas e afasta o ser humano de Deus. 2. A situação atual da humanidade. Aparências enganosas. Vivemos em um mundo onde as aparências têm mais valor do que a verdade. Somos bombardeados por redes sociais, pela mídia e pela cultura que promovem uma imagem idealizada de sucesso, felicidade e moralidade. No entanto, ao observarmos mais de perto, vemos sociedades feridas, famílias destruídas, nações em conflito e indivíduos lutando com a solidão, o vazio espiritual e a falta de propósito. A sociedade moderna é, em muitos aspectos, como um sepulcro caiado. Por fora, promove uma imagem de avanço tecnológico, desenvolvimento econômico e progresso humano, mas por dentro está cheia de injustiça, desigualdade, violência e falta de compaixão. Muitos vivem para projetar uma boa imagem exterior, enquanto seu interior está em decadência espiritual. Assim como Jesus denunciou os fariseus, hoje ele nos chama a refletir. Será que estamos vivendo apenas de aparências? Será que a nossa fé é autêntica ou apenas uma fachada? Estamos preocupados com o que Deus vê em nosso coração ou apenas com o que as pessoas pensam sobre nós? 3. O chamado à autenticidade e ao arrependimento. O que Jesus deseja é que sejamos autênticos em nossa fé. Ele não exige perfeição, mas quer corações sinceros e humildes. Quando ele denuncia a hipocrisia dos fariseus, não é para destruí-los, mas para convidá-los ao arrependimento. Deus não rejeita o pecador arrependido. Pelo contrário, ele oferece graça e restauração a todos os que se voltam para ele com sinceridade. A nossa resposta a essa palavra deve ser uma introspecção profunda. Precisamos perguntar a nós mesmos: estamos vivendo uma fé genuína ou apenas tentando manter uma boa aparência? Estamos buscando agradar a Deus ou aos homens? Estamos dispostos a expor as áreas sombrias do nosso coração diante de Deus para que Ele as purifique? 4. O Evangelho como remédio para a corrupção interior. Se o mundo de hoje se preocupa mais com a aparência, o Evangelho nos chama a um caminho diferente. Ele nos oferece um relacionamento transformador com Deus, que começa de dentro para fora. Jesus não veio para nos ajudar a construir fachadas, mas para nos transformar completamente, desde o nosso interior. Ele quer que sejamos como árvores boas que dão frutos bons, etc.,
E isso só é possível quando permitimos que Ele limpe o nosso coração e renove a nossa mente. Conclusão, meus irmãos, que não sejamos como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. Que a nossa fé seja verdadeira, que nosso amor por Deus e pelos outros seja sincero e que o nosso interior seja renovado pela graça transformadora de Cristo. O mundo pode valorizar a aparência, mas Deus vê o coração, e é no coração que Ele quer realizar a sua obra. Vamos orar para que o Senhor nos livre da hipocrisia e nos ensine a viver em autenticidade e verdade diante dEle. Oração final. Senhor, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Purifica-nos de toda hipocrisia e nos ajuda a viver uma fé verdadeira e sincera. Que possamos refletir a Tua justiça, não apenas em palavras ou aparências, mas em um coração transformado por Ti. Em nome de Jesus. Amém.